O incrível dilúvio, o juízo divino revelado que transformou todas as alianças da terra. No terceiro ano de Joaquim, o Senhor viu que a maldade da humanidade se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somente má continuamente. Em meio à depravação, Noé, um homem justificado e íntegro, achou graça aos olhos do Senhor. Desde a fundação do mundo, Deus determinou um juízo para purificar sua criação e decidiu enviar um grande dilúvio para erradicar a corrupção que se espalhara por toda a terra. Assim, entre as vozes da zombaria da sociedade corrupta, Noé foi escolhido para uma tarefa extraordinária: construir uma arca que garantiria não apenas a salvação de sua família, mas também de cada criatura que habitava o mundo. Enquanto as cidades prosperavam, o som do martelo e do serrote ecoava em seus ouvidos. Noé punha sua força em cada tábua de madeira, enquanto a arca tomava forma sob o calor do sol. Não obstante, a fé que pulsava em seu coração se tornava sua fortaleza. Mesmo que seu entendimento sobre o plano divino fosse limitado, a certeza de que as promessas de Deus eram verdadeiras o impelia a prosseguir. Com coragem, ele se dedicava à construção, mas ao mesmo tempo clamava a Deus em oração, implorando por misericórdia àqueles que não conheciam a verdade. O pânico e a insensatez ao seu redor eram palpáveis, mas, em meio à tempestade interna, o espírito de Noé se mantinha firme. Um dilúvio seria impossível, murmuravam as pessoas. O desprezo coloria seus olhares e o escárnio enchia o ar como uma nuvem pesada. Noé, no entanto, continuava em sua missão, determinado a advertir seus semelhantes sobre a mensagem de arrependimento e salvação. Mesmo sabendo que a maioria zombava dele, cada golpe do martelo batia não apenas nas tábuas, mas também nos corações endurecidos. Fez-se então a coleta dos animais, conforme a ordem divina que lhe fora dada. Sem tardar, pares de cada espécie começaram a entrar na arca. As ovelhas, os felinos, os animais selvagens e até as serpentes cruzavam a porta que se tornava cada vez mais pesada para os descrentes. Certa manhã, enquanto a umidade do orvalho ainda cobria a terra, nuvens escuras se aglomeravam no horizonte, prenunciando a tempestade. Com o eco de cada gota, uma nova realidade se formava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Naquele dia, as primeiras gotas da grande tempestade caíram, e o pânico se espalhou entre aqueles que havia tanto escarnecido de Noé. A arca, que antes era vista como símbolo de loucura, tornava-se um refúgio de esperança em meio ao clamor e a desespero. As águas começaram a subir, tomando conta da terra, e a visão que antes corrompia o mundo se oferecia agora como um presságio da destruição. Quando o juízo de Deus se cumpriu, Noé olhava, simultaneamente, cheio de temor e esperança. O que aconteceria agora ao novo mundo que se formaria? Enquanto as águas cobriam a terra, a arca flutuava, simbolizando a graça divina e a nova aliança que seria estabelecida, revelando que um novo começo estava prestes a surgir. O destino da humanidade, a justiça divina e a obediência de um homem se entrelaçavam em um narrar de fé. O que viria a seguir? O eco da história estava apenas começando a se desenrolar. Naquela noite, as águas se intensificaram, formando um manto de desolação que encobria a terra.
O dilúvio, tão esperado nas advertências de Noé, agora se manifestava em sua plenitude, e os gemidos de desespero ecoavam na escuridão, enquanto as vozes que um dia zombaram do homem de Deus se tornavam gritos de apelo desesperado. A arca, ancorada em segurança, flutua majestosamente entre as ondas revoltas, um testemunho silencioso da divina soberania. Dentro da arca, Noé e sua família buscavam conforto uns nos outros, enquanto a natureza externa revelava sua fúria. As feras e os pássaros, que vinham de todas as direções, encontraram refúgio naquela construção feita por mãos humanas, guiadas pela instrução do Senhor. Noé, consciente da responsabilidade que pesava sobre seus ombros, voltava-se para Deus em súplica, agradecendo por cada vida preservada enquanto lutava contra o medo que insistia em assolar seu coração. Ó Deus das alturas, em Ti depositamos nossa confiança. Ele clamava, seus lábios murmurando preces ferventes. O Senhor, que havia prometido preservar sua linhagem através daquela arca, parecia estar ao seu lado, oferecendo paz em meio à tempestade. Noé sabia que não estava sozinho. A presença do Criador o confortava, mesmo quando os trovões ribombavam como uma orquestra de juízo. Enquanto as águas cobriam as montanhas, a arca se tornava o centro da nova esperança. O vento, que havia se tornado implacável, trazia consigo os ecos de uma geração perdida, mas a fidelidade de Deus não se anulava por conta da infidelidade dos homens. Ele não se esqueceu de sua promessa. Noé era um farol, um novo Adão no seio de uma criação que se desfazia. Assim, os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A luz da esperança reluzia na arca, enquanto o mundo exterior continuava a afundar sob a sede da ira divina. No entanto, uma grande expectativa pairava sobre Noé. Ele sabia que, ao final do juízo, uma nova aliança estava prestes a ser revelada. A promessa de Deus já começava a germinar em seu espírito. Que terra nos espera quando essa tempestade cessar? Questionava em seus íntimos, antecipando as instruções judaicas que certamente viriam quando o domínio das águas tivesse fim. Depois de 40 dias e 40 noites de chuvas incessantes, um silêncio deu lugar à tempestade. Como um acorde fervoroso que se acalma, as águas começaram a recuar. Noé olhou pela janela, observando como a terra começava a reaparecer em glórias silenciosas. Corações pulsavam em expectativa, não somente o dele, mas de todos os seres criados que haviam sido levados à segurança. Foi numa manhã serena, após cessarem as chuvas, que o Senhor falou a Noé: Sai da arca, tu e tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, e todas as criaturas que estão contigo. A ordem foi clara e poderosa. A arca, que servira como refúgio e lugar de renovo, agora se tornava um símbolo de novos começos. Contudo, enquanto se preparavam para deixar aquele espaço seguro, uma voz ecoou na mente de Noé. Tu és um novo princípio, mas o conflito permanece. O coração do homem é continuamente má. Movido por uma nova determinação, Noé saiu da arca, não só com sua família, mas como portador do propósito divino. Os céus se abriram em gloriosas cores e um arco-íris se formou no horizonte. Um sinal da promessa eterna de Deus. Mas em sua alma havia uma inquietude, pois ele sabia que o Senhor falaria novamente, revelando a profundidade de seu plano. Qual seria a mensagem do Criador a partir daquele ponto? Que história de redenção se desdobraria agora que o juízo fora cumprido? A espera pela revelação começava assim que a terra recuperava sua forma. Noé mal podiam imaginar a intensidade do caminho que os aguardava. A história de restauração estava apenas no seu início. Assim que os primeiros raios de sol quebraram a escuridão da tempestade e os vestígios da ira divina começaram a se dissipar, Noé olhou em volta, maravilhado. A terra estava sendo restaurada,
mas os ecos de sua antiga iniquidade ainda podiam ser ouvidos nas profundezas de seu ser. Ele sentia a responsabilidade que o aguardava, e seu coração pulsava com um misto de temor e esperança. Senhor, ele disse em voz alta, o som do desespero ainda ressoando era uma memória distante. Te agradeço por nos trazer a este novo dia. Mas qual é o propósito que tu tens para nós após o juízo? Sua pergunta reverberava no silêncio que se seguiu às tormentas, como um clamor que buscava claridade em meio ao recomeço. Então o Senhor, que sempre estivera presente, falou a Noé novamente. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós, e com todos os seres viventes que estão convosco. Disse o Deus Eterno. Gênesis 9:9. As palavras caíram sobre ele como uma chuva de alívio e sabedoria. A promessa de Deus não era apenas de preservação, mas uma aliança que transcenderia gerações. Noé percebeu que a responsabilidade que o carregava não era apenas de liderar sua família em um novo lar, mas de preservar o legado da criação diante de Deus e da humanidade. A nova aliança que se estabelecia era uma boa nova, um pacto que trazia uma nova esperança, mas também um chamado à responsabilidade. Como podemos cumprir essa aliança, ó Senhor? Questionou Noé, ardendo em desejo de entender o pleno peso das instruções divinas sobre aquele novo começo. E o Senhor continuou. E quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e eu me lembrando da minha aliança que está entre mim e vós, e entre todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Gênesis 9, 14, 15. Enquanto as promessas do Senhor se entrelaçavam com o desespero do passado, a visão do arco-íris surgiu em seu coração como um símbolo vivo. Cada cor refletia não só luz, mas o próprio caráter de Deus, misericórdia, graça e verdade. Mesmo assim, a lembrança da antiga iniquidade e o louvor por um futuro louvável deixavam Noé ciente dos perigos que ainda existiam. Junto à sua família, Noé começou a descer os degraus da arca, seus pés firmes sobre a terra recém-renovada. As feras dos campos e os pássaros do céu se dispersaram, da mesma forma que a humanidade deveria fazer, agora com um novo propósito. Mas uma sombra pesava sobre ele. No fundo de seu ser, ele sabia que a obra da redenção não apenas consistia em escapar do juízo, mas em viver em paz com Deus e os demais. Não permitas que nossos corações sejam endurecidos novamente, ó Senhor. Ele murmurou enquanto olhava ao redor, agora ciente da nova dimensão que seu ser deveria alcançar. Por fim, Noé tornou-se o sacerdote de sua casa, juntando sua família para oferecer sacrifícios ao Senhor, reconhecendo assim a grandeza de sua salvação e sua nova posição. E à medida que uma fumaça perfumada subia aos céus, uma profunda sensação de propósito encheu o coração de Noé. O que virá agora? Perguntou ele a si mesmo, enquanto as expectativas se tornavam fogos que brilhavam em seu espírito. A soberania divina prometia mais revelações e experiências. Portanto, enquanto os raios quentes do sol iluminavam a terra e a promessa de uma nova era começava a se desenvolver, uma nova sombra de incerteza começava a se formar. Os corações do homem estavam, de fato, sempre propensos à maldade. Gênesis 8, 21. Noé sentiu então outra verdade ressoar em seu espírito. O que antes havia sido destruído ainda carregava vestígios do antigo. A história de redenção estava apenas em seus incipientes capítulos, mas o desígnio de Deus se estendia além da arca e entrava no futuro. Qual era o propósito final de Deus e que nova prova seria revelada? O eco da aliança, embora doce, carregava seu próprio peso, começando a guiá-los em um novo caminho. Enquanto Noé se perdia em pensamentos sobre a nova aliança,
Uma brisa suave começou a soprar pela terra recém-reconhecida. Era um toque do Senhor. A lembrança de que a criação estava novamente nas mãos do Criador. Contudo, logo a seguir, um murmúrio de inquietação preenchia o ar, como se as sombras da verdade ainda pairassem sobre a humanidade. Olhos atentos, Noé e sua família começaram a explorar a terra. Ela era fértil e repleta de vida, mas em seu íntimo, Noé sentia que a fragilidade da nova criação ainda era uma realidade. Ele olhou para seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e ponderou sobre o legado que deixaria. E o que devemos fazer, Senhor? Silenciosamente, sua súplica se levantava aos céus, esperando respostas acerca do futuro. O Senhor ouviu o clamor do coração de Noé, e outra vez a sua voz ecoou. Multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a, e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Gênesis 9, 2. A ordenança era clara, mas as dúvidas ainda permeavam a alma de Noé. Multiplicar era um mandamento, mas e quanto à obediência em meio às tentações do mundo que ainda não conheciam? A família, ciente de seu papel na renovação da terra, começou a erguer um altar ao Senhor. Noé ensinava seus filhos os caminhos de Deus, assegurando-se de que a aliança não seria apenas uma lembrança, mas um modo de vida. Os elementos da criação estavam agora esperando a cooperação da humanidade, e Noé pressentiu que o chamado de Deus para a unidade e a obediência era mais do que um simples comando. Era a porta para um relacionamento íntimo com o Criador. Mas a paz não durou muito. Cam, o filho de Noé, começou a manifestar um espírito rebelde. Com seu olhar sempre inquieto e suas perguntas desafiadoras, ele questionava a veracidade das promessas de Deus. Se as águas nunca mais poderão destruir a terra, por que precisamos temer? Questionou ele, buscando liberdade em meio a um mundo que se abria para novas possibilidades. Cam, ainda estamos sob a sombra da desobediência. A humanidade foi punida antes e a fragilidade do coração humano permanece. Respondeu Noé, com preocupação nas palavras. Não nos esqueçamos do que foi perdido e do que nos trouxe aqui. Mesmo que Deus tenha prometido, cabe a nós viver em retidão. Assim, os dias passaram, enquanto a terra respirava alívio, mas também continha os germes da antiga iniquidade. A semente do orgulho e da rebelião muitas vezes se mostrava mais forte em meio à liberdade. Noé frequentemente lembrava a todos que a aliança de Deus não era apenas uma proteção, mas também um convite à responsabilidade e à moralidade. Então, uma tarde, enquanto o sol se escondia por trás das montanhas, um lampejo de luz viu Noé contemplar o céu. Ele fez um juramento silencioso ao Senhor, pedindo livramento e visão para seus filhos e suas gerações. Que possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto na sua estação. Que nossa fé nunca se desvaneça, murmurou ele. Nesse momento, o Senhor, em sua infinita sabedoria e poder, revelou a Noé um aviso profundo. A terra novamente se tornará um lugar de provação, e a maldade, uma vez mais, assombrará os corações. Quando vierem os dias de escuridão, sabei que estou preparando um novo pacto não apenas com você, mas com todos os povos da terra. Um sinal se erguerá diante de vós, que dará início a um caminho que muitos não compreenderão. Noé sentiu um frio na espinha ao ouvir as palavras do Senhor. As revelações da marcha futura de Deus ressoavam em seu ser. Um caminho de exaltação e, ao mesmo tempo, de juízo, onde até mesmo aqueles que parecessem próximos ao seu coração poderiam se desviar. Qual é este sinal, ó Senhor? Perguntou Noé, angustiado, enquanto sua mente fervilhava com a magnitude da responsabilidade que seria imposta ao seu legado. E assim ele aguardou, com cada dia que passava, a revelação do divino, o que indicava que o propósito de Deus se estendia para além da aliança,
penetrando o mistério da própria redenção da humanidade. O desejo de Noé por clareza o fez olhar novamente para o horizonte, onde sombras se formavam como prenúncios de algo grandioso por vir. Enquanto os raios cálidos do sol se dissipavam no ocaso, a inquietação de Noé era palpável. Aquela revelação sobre o futuro de sua descendência o assombrava. O Senhor havia falado de um novo pacto e de um sinal misterioso, e a responsabilidade que pesava sobre seus ombros parecia cada vez mais insuportável. Seus pensamentos eram uma tempestade em meio à calmaria que envolvia seu lar. Nos dias que se seguiram, a família de Noé continuou seu trabalho nas terras férteis. Com mãos diligentes, Sem, Cã e Jafé cultivavam a terra, mas a rebeldia de Cã tornava-se cada vez mais um fardo constante. Ele passou a aventurar-se cada vez mais para além do refúgio feito por seu pai, buscando liberdade em áreas não cultivadas, e à medida que se afastava, Noé percebia o aumento da preocupação em seu coração. Cam, ele chamou em um tom que misturava amor e advertência ao avistar ao longe seu filho em uma excursão pela floresta que margeava suas terras. Cuidado, filho. As serpentes ainda estão à espreita neste mundo. Não te esqueças do que o Senhor prometeu. Cam voltou-se, os olhos brilhando de um fogo jovem, mas dentro deles havia uma chama de contestação. Não há mal nesta nova terra, pai. Deus já prometeu que não haverá mais destruição por água. Não precisamos temê-las. A tensão crescia entre pai e filho, a fragilidade da aliança de Deus pairando sobre eles como um manto pesado. Noé sabia que a verdadeira liberdade não estava em se afastar de Deus, mas em se apegar às suas promessas. A liberdade que imaginas, Cam, deve vir acompanhada de responsabilidade. Estamos num caminho de fé, um caminho que exige vigilância, pois as trevas nunca dormem. Na calada da noite, quando as estrelas se tornavam testemunhas silenciosas de suas angústias, um novo pensamento impregnava a alma de Noé. Se um novo pacto está sendo preparado, então deve haver esperança mesmo nas trevas. O que poderia este sinal representar? Ele buscava respostas, mas em vez disso, um peso misterioso aninhava-se em seu espírito. Certa manhã, Noé decidiu reunir sua família debaixo do altar que haviam erguido. Com o coração atemorizado, mas firme em fé, ele pediu que cada um deles apresentasse suas preocupações ao Senhor. Quando chegou a vez de Cam, seu olhar se tornava cada vez mais distante e seu coração mais endurecido. Como podemos estar certos de que este Deus nos protege, Pai? Eu me sinto preso a um passado que não compreendemos. Deveríamos ser livres. Noé, tocando o braço do filho, sentiu um pangar de dor, não apenas pela resistência de Cam, mas pela realidade de que sua geração enfrentaria provações que eles não podiam compreender plenamente. A liberdade verdadeira é enraizada na submissão ao Criador e no entendimento do seu propósito. Eu imploro que escutes meu coração e busques a sabedoria na quietude. O ar tornara-se pesado, enquanto uma nuvem escura cobrisse parcialmente o céu. De repente, um estalo cortou o silêncio. Um trovão distante ecoou, e os olhares se voltaram para o horizonte, onde uma sombra parecia oficialmente erguer-se sobre a terra que eles habitavam. O sinal era iminente. Este é um aviso do Senhor, disse Noé, a voz solene, enquanto punha as mãos sobre o altar. Esta obra de nossos esforços precisa ser oferecida ao Criador. Levemos nosso medo e nossa incerteza a Ele, pois tempos de provação estão chegando para todos nós. As palavras de Noé ressoavam, mas o murmúrio de desconfiança ainda persistia no coração de Cam. Embora ele sentisse o peso da dúvida, a adrenalina de um desafio desconhecido lhe dava uma estranha sensação de empoderamento. Ele olhou para o céu e em seu espírito surgiu uma questão angustiante. Por que Deus não mostrará este sinal aos nossos olhos para que possamos ver?
Porque seguimos pela fé e não pelo que é visível. E essa indagação, ao ecoar na atmosfera, deixou Noé em total reflexão. E então uma nova voz, suave, porém profunda, irrompeu em seu coração. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A serenidade do Senhor parecia abrandar sua angústia, mas a dúvida de Cam ainda biava em uma tempestade interna. O que seria o sinal que o Senhor prometera? Qual seria o preço a pagar por essa nova aliança que Deus preparava? Enquanto os primeiros relampejos de um grande acontecimento pintavam o céu, Noé percebeu que sua jornada apenas começava. Uma revelação maior se aproximava, envolvendo a interpretação das Escrituras que iriam, em última análise, transformar a sua linhagem e a relação da humanidade com o Criador. O que o futuro reservava, Noé não sabia, mas sua fé estava agora mais firme do que nunca, que o Senhor, em sua graça, pudesse preparar seu coração e sua família para os momentos que estavam por vir. As nuvens escuras giravam acima, como um prenúncio repleto de promessas e advertências, prestes a desvelar o plano soberano de Deus. Enquanto a tempestade de nuvens se acumulava sobre as montanhas, Noé levantou os olhos, sentindo um aperto no coração. A escuridão no céu parecia um reflexo da batalha interna de seu filho, Cam, que ainda reverberava em sua alma. Ele sabia que algo estava prestes a mudar, algo divino e impossível de ser ignorado. "Vocês sentem isso?" perguntou Noé à sua família, a voz tremendo com uma mistura de expectativa e temor. A natureza está clamando por um movimento de Deus, e devemos estar prontos para o ouvir. Sem e Jafé, ao seu lado, trocavam olhares, compreendendo que a tranquilidade que desfrutaram nos últimos anos estava prestes a ser testada. Eles se aproximaram do altar, colocando suas mãos sobre ele, junto a Noé. O momento sagrado exigia reverência, mas a tensão era palpável. "Vamos orar juntos", disse Jafé, sua voz firme, como um eco de sua determinação. "Deus, que tu nos guies em meio às trevas, revela-nos o que teu coração deseja para nós." A oração brotou de suas almas, cheia de fervor, pois a junção de suas vozes elevava-se em gratidão e súplica. Enquanto oravam, uma luz fulgurante irrompeu através das nuvens, como se o próprio céu estivesse começando a se abrir. A presença de Deus estava para ser manifestada de maneira poderosa. E Noé, olhando para os rostos de seus filhos, viu fé e temor, misturados na expressão de cada um deles. "Preparem seus corações, pois um novo princípio será forjado entre nós e o Senhor. O sinal está próximo", anunciou Noé, sabendo que estava tocando em algo muito além de seu entendimento. As palavras de Deus reverberavam em sua mente, enquanto a imagem do pacto se formava. Seria um grande tributo à sua obediência e um chamado aos que o seguissem. Cam, embora ainda resistente, não pôde deixar de sentir uma leve chama de esperança ao ouvir o pai. "E se essa nova aliança envolverá algo que precisaremos sacrificar, pai? O que há de diferente ao comparecer diante de Deus agora?" Sua voz, embora ainda repleta de dúvidas, refletia uma sutil abertura para o entendimento. Deus nos pede não apenas a oração, mas o que temos de mais precioso, uma vida de obediência, um coração que se volta para Ele, respondeu Noé, percebendo a visível luta do filho. Em Hebreus 11:6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, e assim entregamos nossas incertezas a Ele. Mas enquanto devotavam seu espírito a Deus, uma sutileza de movimento nas sombras do horizonte capturou a atenção de Noé. Um vento forte surgiu, como um aviso. Ele levantou a voz. "Olhem, algo se aproxima." Todos se viraram, e à medida que o vento sussurrava, uma boa tempestade se gestava, e uma onda de ansiedade e expectativa se espalhou por seus corações.
Nuvens turvas acumulavam-se como um exército à espera de seu comando. Este poderia ser o sinal que devemos aguardar, pensou Noé. Naquela fração de segundos, cada alma ali presente percebeu que a história de sua linhagem estava prestes a ser escrita em uma nova página, marcada pela bondade e pela severidade de Deus. Cam olhou para o céu, e em seu coração algo começou a mudar. Era como se uma luz começasse a surgir em meio à penumbra. Pai, o que devemos fazer agora? Perguntou ele, a determinação crescendo dentro dele. Devemos entrar em sua presença com humildade, preparar nossos corações e ouvir o que o Senhor dirá, respondeu Noé com fervor. Esse momento era uma preparação para algo maior, uma nova aliança que ele sabia que trazia consigo a responsabilidade de fé e ação. E à medida que a tempestade rugia, a voz do Senhor veio, ressoando em seu espírito. Eu farei um novo começo na terra e trarei um sinal que será eterno. O peso daquela declaração envolveu Noé, e um calar profundo tomou conta. Ele percebia que não apenas sua família, mas o próprio mundo estava à beira de uma transformação inimaginável. O futuro desenrolava-se diante dele, marcado por desafios e promessas, uma história de redenção e juízo. As nuvens escuras, portanto, eram não apenas o prenúncio de uma tempestade, mas também de uma manifestação divina do plano soberano de Deus. Estamos prontos, Senhor, murmurou Noé, enquanto a tempestade se aproximava, o eco de suas palavras se dissolvendo na vasta opressão da escuridão. O que seria diante deles, somente o tempo e a mão do Criador revelariam. O plano soberano de Deus lançava suas raízes, aguardando para se desdobrar em glórias e revelações. Enquanto a tempestade rugia, Noé sentia o peso daquela palavra que o Senhor havia pronunciado. O eco reverberava em seu coração e sua mente corria entre a expectativa e o temor do que estava por vir. A luz que antes havia penetrado as nuvens agora parecia ser um contraste vibrante com a escuridão que se aproximava. Algo monumental estava prestes a acontecer, e a responsabilidade pesava sobre seus ombros. Vamos nos preparar para a obra de Deus, instruiu Noé, a voz determinada, mas sua alma inquieta. É chegada a hora de reunir os animais, como o Senhor nos ordenou. Em cada um deles está a promessa de uma nova criação. Sem e Jafé se levantaram instantaneamente, cada um com a consciência da grandiosidade do que deveria ser feito. Noé os observou, cheios de fervor, e não pôde deixar de admirar a fé que pulsava na determinação jovem de seus filhos. Cam, no entanto, ainda lutava internamente. Pai, disse Cam, sua voz um pouco mais firme do que antes, se o Senhor está prestes a fazer algo tão grande, por que não vemos mais as evidências da sua bondade entre as gentes? Como podem eles ignorar os seus avisos? Noé conhecia a dor da resistência de Cam. A rebeldia não era apenas um dilema familiar, mas um retrato da humanidade que havia se afastado de Deus. Ele se lembrou da mensagem de 2 Pedro 3:9, onde se afirma que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Cam, disse Noé com amor e serenidade, a paciência de Deus é a sua misericórdia. O tempo dele não é o nosso tempo. Nisto devemos confiar. Mesmo quando não compreendemos, devemos obedecer. Enquanto falava, o vento soprava mais forte, trazendo consigo a umidade do céu. A árvore mais antiga do pomar balançava as suas folhas, como se fosse uma dançarina ao som de uma melodia divina. A criação em sua totalidade parecia estar ciente das mudanças iminentes. Noé guardou o semblante calmo e sua determinação crescia. Permita-me ajudar, pai, lançou Cam, com um novo ardor em seu coração, um sinal de que a resiliência começava a tomar a frente da dúvida. Posso ir primeiro?
Eu encontrarei os animais e trarei-os até aqui. Juntos, cumpriremos a aliança de Deus. Noé assentiu, um brilho de esperança nos olhos. Muito bem, meu filho. Que tua fé te guie e que a proteção do Senhor esteja contigo em cada sulco de terra que você atravessar. Sentindo a bênção do pai, Cam lançou-se em direção ao horizonte, onde os campos se expandiam como um chamado à ação. Os olhos de Noé seguiram o filho por um momento, até que se voltou para Sem e Jafé, que já estavam prontos para a tarefa afoita. Com cada passo, Noé vos conduzia à arca que se erguia como um monumento à obediência. Eles começaram a trabalhar com afinco, cada um refletindo a urgência do momento. A madeira da arca estava acabada, e as estruturas eram um testemunho da fé que moldara cada prego e cada tábua. A construção era uma obra de salvação, cada detalhe um bastião contra a tempestade que se avizinhava. E então, enquanto se empenhavam na tarefa, um murmúrio percorreu a atmosfera. Noé e seus filhos voltaram-se para a origem do som. Um grupo de criaturas se aproximou. Um par de cada espécie, conforme o Senhor havia prometido. Caindo sobre eles, uma reverência tomou conta da família. E o coração de Noé se encheu de gratidão. Um sinal do Senhor, exclamou Jafé. Aquele inusitado desfile era uma confirmação de que o plano divino estava sendo realizado. À medida que os animais se aninhavam em sua nova casa, raízes antigas e promessas esquecidas começavam a se entrelaçar. Mas a tempestade estava prestes a atingir seu clímax. Assim como o povo fora avisado através da voz do profeta, por gerações, portanto, o Senhor aguardava. E com a arca repleta e a escuridão cercando, Noé sentiu a certeza crescente que se instaurava em seu espírito. A mensagem de Deus não era apenas para ele e sua família, era para toda a criação. Na brisa que passava, uma frase clara soou: Eu estabelecerei minha aliança com vocês. As últimas sombras se fecharam sobre a arca, enquanto a chuva começava a pingar. E as gotas pesadas traziam consigo o juízo de Deus. Noé veio à lembrança das palavras eternas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com as portas da arca começando a se fechar, uma pergunta inquietante pairava no coração de Noé. Será que o mundo ouviria o chamado antes que as águas o levassem? Ou o juízo divino se tornaria o último eco da desobediência? O plano soberano de Deus estava em movimento, mas como ele se revelaria nos dias seguintes? Enquanto a chuva caía lentamente, uma orquestra de batidas pesadas se formava, como se cada gota fosse um aviso do Senhor. Noé, cercado por sua família e pelas criaturas que se aglomeravam na arca, viu o céu escurecer ainda mais. As nuvens carregadas parecia que iriam explodir a qualquer momento, e o vento uivava como um lamento de uma criação que aguardava o desfecho do plano divino. Reúnam-se! Gritou Noé, sua voz ressoando firme entre o barulho do ambiente. Que ninguém fique fora da arca, pois o tempo para arrependimento está prestes a se esgotar. Sem, Jafé e todos os animais se aproximaram, conscientes de que algo iminente se desenrolava. A arca, agora abarrotada, era um refúgio da promessa divina, mas o que estaria reservado para o mundo lá fora? Noé lembrou-se das palavras que o Senhor lhe dissera. Eu trarei um dilúvio de águas sobre a terra para consumir toda a carne em que haja fôlego de vida. Tudo o que há sobre a terra perecerá. A magnitude dessa declaração feria seu coração. Ele sabia que muitos continuariam a ignorar os avisos do Altíssimo. Cam retornou, seus olhos cheios de medo e confusão. Pai, eu vi pessoas, estão dançando e rindo como se nada estivesse acontecendo. Como podem ser tão insensíveis? As palavras do filho eram um eco da angústia que se acumulava na alma de Noé. Ele sabia que a advertência do Senhor não era para ociosos, mas um clamor por salvação e transformação.
Noé olhou para Cam, sua voz cheia de compaixão. A falta de fé é uma cegueira profunda, meu filho. Eles não escutam, porque seus corações estão endurecidos. Mas nós temos uma missão maior, e devemos permanecer firmes. Aquela fé, mesmo que parecesse uma tolice aos olhos dos homens, era a única âncora naquela tempestade que se aproximava. O céu começou a ruir, e os primeiros relâmpagos cortaram as trevas. A luz do dia, que antes iluminara a criação, parecia agora desaparecer sob a pesadíssima carga de nuvens. A princípio, a chuva se apresentou timidicamente, mas logo se transformou em um dilúvio torrencial. Gotas de água como flechas caíam do céu, e o chão começou a se alagar. Entrem, todos, ordenou Noé com urgência, enquanto as águas começavam a romper a terra. Ele entrou, segurando com firmeza a mão de sua esposa, e juntos cruzaram o limiar de segurança da arca. As últimas criaturas se aninhavam à volta, enquanto as portas se fechavam com um estrondo, selando o sustento da aliança entre o Senhor e sua criação. Lá fora, as vozes zombeteiras dos homens tornaram-se silêncios apavorantes, e a arca, com cada batida do alagamento, tornava-se um testemunho sólido da obediência. O rugido da tempestade misturou-se ao clamor de um mundo que estava finalmente acordando para a realidade de seu juízo. Um novo reino se estabeleceria sobre a terra. Isso era inegável. Noé, com os olhos voltados para o céu, orou pedindo a presença do Senhor em meio ao caos. Ele buscou consolo e fortaleza de Deus, desejando fervorosamente que a humanidade pudesse ter ouvido e se arrependido. A perspectiva de um novo começo pairava nas promessas que o Senhor havia feito. Mas o que aconteceria com todos aqueles que estavam fora da arca? E assim, elas se tornavam águas, uma vez mais, um símbolo de um novo princípio e um avanço da aliança de Deus. Noé refletiu sobre a beleza da promessa em Gênesis 9:11, onde Deus afirmou que nunca mais destruiria a terra com água. Afinal, essa é a essência do Senhor, um Deus de redenção e esperança, mesmo no juízo, murmurou para si mesmo. Mas perguntas ardentes permaneciam em seu coração. Até onde se estenderia a graça de Deus? O que ocorreria nas profundezas do dilúvio, nas trevas e na condenação que se aproxima? Que gerações futuras poderiam viver sob a sombra do que estava prestes a acontecer? E assim, enquanto a tempestade se intensificava e a arca balançava sob o peso das águas, Noé sentiu que a aliança de Deus estava prestes a ser revelada de um modo mais extraordinário do que jamais poderia imaginar. As águas do dilúvio se avolumavam, e a arca, em meio ao caos e ao clamor, flotava sobre um mar de destruição. Noé, em meio à sua família, sentia o peso da responsabilidade que a aliança de Deus lhe impusera. Apenas a obediência à palavra do Senhor nos sustentará, repetia para si mesmo, enquanto o barulho do mundo em ruínas ecoava lá fora. A aliança estava firmada, mas mesmo a mais sólida das promessas não afastava a dor que Noé sentia por aqueles que simplesmente não acreditaram. "Até quando, Senhor?" ele suplicou, com lágrimas nos olhos. "Por que a tua mão não se estende ao arrependimento de muitos?" Sua angústia ecoava na arca, mas no profundo do seu ser sabia que o Senhor operava seus desígnios soberanos. Os relâmpagos cortavam o céu e os trovões rugiam como leões. O dilúvio não era apenas uma manifestação física, era um símbolo de um novo julgamento que se abria sobre a terra. Noé volveu-se para sua esposa, Naamá, e com um olhar cheio de compaixão, buscou um pouco de conforto no olhar dela. "Estamos seguros, meu amor. O Senhor é sempre fiel às suas promessas." Lá fora, as águas subiam, engolindo montanhas e cidades. O rugido do mar invadia até mesmo os ouvidos mais destemidos, revelando a verdadeira fragilidade do homem diante do poder divino. Noé recordou de forma vívida os dias em que pregou aos que passaram, exortando-os a se voltarem para Deus.
O eco de sua voz misturava-se ao silêncio aterrorizante que agora professava a condenação de todos que não se arrependeram. Após longos dias de chuva incessante, Noé ouviu um som diferente vindo do exterior. Um silencioso e profundo suspiro sereno. Ele se aproximou de uma das janelas da arca e olhou para o horizonte, onde o mar se fundia com um céu em tempestade. As ondas ainda eram bravas, mas mesmo assim, um vislumbre do que poderia ser um céu limpo, iluminado pelo sol da justiça, começava a surgir entre as nuvens. 40 dias e 40 noites estiveram em meio àquela prova inclemente. E nesse tempo, o coração de Noé experimentava a incerteza entre a mais profunda confiança e o medo do incontrolável. Ele se lembrava da promessa de Deus que assegurara que sua aliança nunca falharia. Essa aliança trazia consigo um propósito maior, algo transcendental e eterno. Enquanto meditou, uma visão tão pura quanto inesperada surgiu em seu coração. Como um arco-íris que se formaria no céu após a tempestade, assim a graça de Deus reluzia em meio à escuridão do juízo que assolava as nações. Ah, como a tua misericórdia é extensa, Senhor! Até mesmo no momento de juízo, tu oferece raízes de esperança, murmurou Noé. E assim, duas verdades se entrelaçavam em seus pensamentos, um julgamento definitivo e a promessa de restauração. Noé sabia que, em breve, a terra que conhecia retornaria a uma ordem nova, e com isso, a possibilidade de convenções que glorificariam o Criador. Mas como isso acontecerá? O que surgiria do caos? Ele continuava a se questionar, desconcertado e maravilhado com a sabedoria divina. Nas horas que seguiam, tornou-se visível que a arca não era apenas seu abrigo, mas um baluarte para a nova criação. Noé percebeu que a espera se tornava um teste de fé e resiliência, e que em breve a voz de Deus se manifestaria novamente. Mas quando chegaria esse momento? Quando o Senhor falaria novamente? O silêncio preponderante parecia carregado de expectativa. Naquele instante de contemplação profunda, enquanto um leve raio de luz atravessava as nuvens, a promessa de um novo começo ressoava no coração de Noé. Deus ainda tinha um plano soberano sendo desenhado, e ele estava prestes a ser revelado. O que aconteceria a seguir? Noé não poderia imaginar o que a aliança significaria para toda a humanidade que se seguiria. E assim, enquanto as águas da tempestade continuavam a tamborilar contra a arca, a presença divina tornava-se cada vez mais palpável. Mas exatamente o que Deus tinha reservado para aqueles que creriam e para o que restaria da criação? Aquela questão pairava no ar, e mesmo na angústia, uma esperança crescente aguardava a resposta do Altíssimo. Com o passar dos dias na arca, a incessante chuva gradualmente começou a diminuir, dando espaço a um suspense palpável. Noé, angustiado e esperançoso ao mesmo tempo, sentia que o silêncio e a calmaria após a tempestade eram prenúncios de algo magnífico. Os dias de medo e incerteza transformavam-se em momentos de meditação e expectativa. Certa manhã, após dias de contemplação, ele se levantou e decidiu olhar pela janela da arca. Um céu azul começava a despontar à medida que as nuvens se dispersavam. A cena era junto a um milagre. A terra, antes engolida pela fúria das águas, ressoava com promessas de renovação. Noé viu os primeiros raios de sol acariciarem a superfície da água, e sua alma se encheu de gratidão. Graças ao Senhor por essa nova manhã, exclamou Noé, permitindo que o seu coração explodisse em louvor. Ele chamou sua família e juntos elevaram seus olhos a Deus em adoração. A fidelidade do Senhor é eterna. Ele nunca falha em suas promessas. Os olhos de Naamá estavam cheios de lágrimas, mas agora por alegria.
Sem e Jafé, emocionados, se juntaram ao ato de louvor, percebendo que estavam ainda juntos neste novo começo e que não fora em vão o chamado ao arrependimento que seu pai pregou durante tantos anos. Cam, mais conturbado, sentia ainda as sombras do medo pairando, mas recompunha-se aos poucos, ouvindo as palavras de alento e fé que ali soavam. Um novo dia tinha chegado e Noé sabia que precisava agir. Abençoado seja o Senhor, que livrou a nós e a criação do seu juízo. Mas agora devemos ser obedientes e proceder conforme ele nos instruíra. Com isso, ele buscou por um dos corvos e uma das pombas que haviam entrado na arca, a fim de verificar as condições do mundo exterior. Enquanto o corvo, com suas asas negras, voava alto, Noé observou por dias a sua viagem, mas a ave continuou a retornar, não encontrando onde pousar em meio ao vasto mar. Ele então decidiu soltar a pomba, que voou e partiu em busca de uma esperança renovadora sobre a terra, que uma vez havia sido chamada de lar. Ao final do dia, ele revezou-se aguardando o retorno da pomba. E sua esperança intensificou-se quando, após um tempo que lhe pareceu demasiado longo, a pomba apareceu com um raminho de oliveira em seu bico. Um sinal do Senhor!" gritou Jafé, enquanto a alegria inebriava a atmosfera da arca. "Dentro de algumas semanas, a terra pode estar pronta para nós, e o juízo do Senhor se transformará em misericórdia", disse Noé, o peito inchado de gratidão. A vida começava a se reestabelecer, e mesmo os filhos de Noé, destituídos de coragem, agora vislumbravam a possibilidade de um futuro. "Só podemos nos lembrar do Senhor e de sua aliança", murmurou Naamá, enquanto os filhos faziam planos de como poderiam cultivá-la ao voltar à terra. Mas no coração de cada um, uma paixão ardia. A responsabilidade não vinha só da sobrevivência, mas da continuidade da criação de Deus. Dias se passaram, e quando a pomba não voltou mais, Noé percebeu que era hora de deixar a arca. Com o coração pulando de expectativa e um misto de reverência, ele tomou a dianteira e preparou sua família para o que estava prestes a se revelar. Um recomeço. Era uma nova etapa, verdadeiramente uma nova aliança, e deveria ser tratada como tal. Foi quando o Senhor falou novamente a Noé: "Sai da arca, tu e a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo." As palavras soarão potentes, como um eufórico despertar. "É hora de cumprir a aliança", replicou Noé, observando seus filhos enquanto se preparavam para o novo. Com cada passo em direção à porta da arca, o peso do passado foi gradualmente aliviado. Assim que o último pé cruzou o limiar, o horizonte resplandeceu em um arco-íris vibrante, à primeira vista após a tempestade. Esse arco não foi apenas um sinal estético, mas um símbolo profundo do compromisso permanente de Deus. Assim como as águas cobriram a terra, agora este arco representará promessas de que nunca mais destruirei a terra por meio de águas de dilúvio, declarou Noé, compreendendo que Deus não era apenas um juiz, mas um salvador. "Agora, vamos nos dedicar a multiplicar e a povoar a terra, conforme ordenado pelo Senhor", instruiu Noé. Mas no fundo de seu coração, uma inquietude persistia, pois algo mais profundo se movia não apenas dentro dele, mas também em sua linhagem. Qual seria o próximo passo, a próxima revelação da soberania divina? "Preparai-vos", exclamou Noé. "A história que começa, entra nesta aliança, precisa ser marcada por retidão, mas também pela cura." E assim, enquanto o mundo renascente o cercava, o eco de um novo começo reverberava com promessas e convites para algo mais grandioso, um vislumbre da redenção das gerações que ainda estavam por vir. O futuro, embora ainda envolto em mistério, começava a se delinear com um poderoso toque sobrenatural. O que mais Deus estava se preparando para revelar? A certeza de que eles estavam apenas na superfície do plano soberano do Senhor pairava no ar.